Olá, boa noite. A paz do Senhor para você que começou a me assistir, né? Já tô vendo duas pessoas aqui. Uma delas, as da minha família, por sinal, me apoiando, né? Minha irmã e a minha mãe. Entrou mais uma amada ali, Maria Fernanda, que é da minha igreja, uma querida também, né? Se eu não for falando o nome de outras pessoas, é porque talvez não dê tempo. Vocês estão me ouvindo direitinho? A internet tá boa? Só dá um joinha aí pra mim, pra eu saber que tá tudo ok. Diaconisa Lilian também, a minha líder de mulheres, uma mulher de Deus, a quem eu me orgulho muito. Esther, né, que já trabalhou comigo, uma amiga, que eu já fui madrinha de casamento também. Tá entrando uma galera aí, Karen, Lili Murta. Então vamos começar, né? Pra você que tá chegando agora e não me conhece ainda, meu nome é Josiane, eu sou diaconisa do Ministério Profético Kadosh. Nós estamos com esse projeto na igreja de fazermos uma live a cada dia, né? Trazendo uma palavra de conforto, de fé para o seu coração, de esperança. Nós temos vivido dias difíceis, né? Nesses últimos momentos, mas eu creio que a vitória virá pela mão do Senhor. A vitória virá para aqueles que confiam nele, que colocam ele acima de todas as coisas. Eu creio que é só um momento ruim, mas logo isso vai passar, né? Então, a palavra que eu separei para trazer para os irmãos, né? Não será uma pregação especificamente, apenas eu vou falar um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, falar com vocês. A palavra que eu vou ler fica em Salmos 20, no versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Amém, igreja? Olha que palavra. E nesse momento, né, dessa crise toda mundial, essa crise de saúde que a gente tem vivido, o que mais a gente tem percebido é a preocupação em quem confiar, né? A gente não sabe se hora a gente abre a notícia e se a gente se tranquiliza, outra hora a gente tenta depositar a nossa confiança na mão dos governantes, seja ele prefeito, governador, presidente. Só que a verdade é que a gente tem que depositar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Aqui nessa palavra fala que alguns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiaremos no nome dele e o exaltaremos. Porque toda vez que a gente coloca o nosso problema, a gente coloca uma situação na mão do Senhor, ela é resolvida da maneira certa. Às vezes a gente quer se agarrar na nossa confiança, achar que a gente pode. Olha o momento que a gente está vivendo. O que Deus mais falou comigo nesse momento de coronavírus é que a gente vê que algumas pessoas se agarram em seus cargos de trabalho, algumas pessoas estão agarradas no que seus pais podem oferecer para elas, a condição financeira que talvez o seu pai possa te dar. Outros agarram no dinheiro que depositou na caderneta de poupança. Outro é investidor e se agarra naquela confiança de ter ali um dinheiro guardado, uma reserva. Mas e agora? Nós chegamos num momento que não faz diferença se você ganha muito, se você é pouco, se você anda com um carro muito humilde ou se você tem uma BMW, que nós chegamos ao mesmo patamar. A gente chegou no momento que estamos ali, ó, em paralelo, tá todo mundo igual. Talvez, eu espero que não, eu acredito também que não, porque eu tenho esperança que isso vá passar. Talvez chegue um momento de não chegar a ter comida no mercado ainda para aqueles que têm muito dinheiro para comprar. E a gente vê que numa hora dessa, o dinheiro não faz diferença mais. Por isso que eu venho te convidar, através dessa live, para dizer
que a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar nas mãos do Senhor. E quando a gente deposita a confiança nas mãos dele, é aí que o milagre acontece. O que está ao alcance do homem é fácil de fazer, mas a gente chegou numa situação que eu vejo hoje. Só a mão de Deus para nos tirar dessa. E eu acredito que ele vai tirar. Eu vou ler também para vocês uma palavra que fica lá em Lucas. Lucas capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus encontrou em Cafarnaum, ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o erguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então aos homens que haviam sido enviados voltaram para casa e se encontraram o servo restabelecido. Olha que palavra, né? Esse centurião, ele era um homem poderoso, né? A palavra centurião, ela já vem de 100. Então ele era um chefe que cuidava ali de 100 soldados. Essa é a origem da palavra. Então ele era um homem respeitado na cidade. Eu acredito até que ele tenha à sua disposição, né, maquinários preparados, como até essa palavra que eu comecei falando, porque não adianta se a gente tiver carros, tiver cavalos, depositar nossa confiança nessas coisas e a gente não tiver Jesus. E esse centurião, quando ele vê o seu servo ali doente, precisando de ajuda, precisando de uma cura, ele não para pensar no seu poder, ele não para pensar no que ele tem. Ele era um homem poderoso, não era? Mas ele, nessa hora, recorre àquele que é o dono do mundo, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que pode trazer a cura, aquele que pode olhar para essa situação do coronavírus hoje e decretar que amanhã está findada essa situação. Então, eu sei que nesse momento, entidades, né, de pesquisa, de vacina, de remédio, elas estão lutando contra isso e são importantes, porque a gente não tem que negligenciar a saúde. Foi Deus quem criou a medicina, e a medicina está aí mesmo para nos ajudar com a cura. Mas a gente tem visto em contrapartida que os números são crescentes. E a gente tem visto também que nem os governos estão sabendo lidar 100% com a situação, porque eles são homens, eles são humanos como eu e como você. Mas eu acredito que Deus pode dar um direcionamento para eles, pode dar um direcionamento para a medicina e isso acabar de hoje para amanhã. Quando a gente não pode fazer mais nada, Deus vem e entra. Esse centurião, ele foi na pessoa certa, ele foi em Jesus. Ele não usou o poder dele, ele se humilhou e foi a Deus para fazer essa petição pelo servo dele. Olha que coisa linda, né? Eu sei que hoje, talvez você que está me assistindo seja empresário ou seja funcionário de uma empresa, como eu sou, e eu tenho visto como tem sido difícil para um empresário conduzir uma empresa, porque ele não tem pensado só nele, ele tem pensado também nos seus funcionários.
Na empresa que eu trabalho, por exemplo, são várias famílias que dependem daquele lugar. Mas eu creio que o Senhor está ali, está conduzindo, né? A gente tem tomado todas as medidas necessárias e a gente tem orado, a gente tem buscado para que as coisas se normalizem e que as vidas sejam poupadas, porque eu creio que Deus pode fazer. Ainda que tudo pareça difícil, Deus pode. Há 3 anos, alguns que estão me assistindo, porque tem muita gente próxima, né? Amigos, familiares, estão me assistindo, vão se recordar dessa situação. Há 3 anos eu estava grávida, fui numa feira de bebê e saindo dessa feira, mais ou menos uns 500 metros, após esse shopping, que foi o local da feira, eu sofri um assalto. E levaram o meu carro, mas por incrível que pareça, eu não estava tão preocupada com o carro, até porque ele tinha seguro. Mas quando eu vi aqueles ladrões levando o meu carro, eu vi o meu sonho indo embora. Porque eu deixei para comprar todo o enxoval do meu bebê lá naquela feira. E eu trazia mais ou menos ali no carro, né? Fora dinheiro que levaram da carteira, anel, cordão, essas coisas. Levaram mais ou menos 8 mil reais em mercadoria meus. E eu fiquei assim, grávida, com o meu sonho perdido, né? O meu sonho de um enxoval. Eu tinha comprado o berço que eu sonhava. Eu tinha escolhido cada roupinha com o maior carinho do mundo, né? Como toda mãe sonha para o seu filho. E eu voltei para casa sem nada. Voltei a pé, tive que voltar de táxi, né? Fui a pé, não, voltei de táxi. E quando eu cheguei em casa, muitas pessoas começaram a me dar, né? Palavra de conforto, palavra de apoio. E foram falando: Josi, não se preocupa, vocês são trabalhadores, vocês vão conquistar de novo, né? Vai vir ajuda de algum lugar. Mas dentro do meu coração eu sabia que viria alguma ajuda sobrenatural. Portanto, que quem me acompanha desde aquela época vai ver que em nenhum momento eu julguei aquele ladrão, eu entreguei até nas mãos de Deus. Eu pedi a Deus para que aquelas coisas que seriam do meu filho fossem parar em boas mãos, né? Em mãos de pessoas que realmente precisarem. E quando chegou, o assalto foi no sábado, quando chegou na segunda-feira, milagrosamente eu recebi uma ligação da diretoria da organização da feira, que é a Feira Mega Gestante, e eles falaram que iam me devolver tudo. Sabe o que é tudo? Os 8 mil reais em mercadorias, porque no meu carro não tinha somente a minha mercadoria, tinha mercadoria também de um casal de amigos meus que teria um filho próximo a mim, né? Teria uma filha, tem uma filha linda. Então eu vi que ali Deus, ele realmente operou um milagre na minha vida. Porque por mais que eu batalhasse para comprar tudo de novo, se eu batalhasse e comprasse, o nome do Senhor não seria glorificado. Se alguém me desse um novo berço, eu seria grata sim, mas talvez o nome do Senhor não seria exaltado. E eu lembro que quando eu cheguei naquela feira para resgatar o meu material, e eu fui acompanhada pela diretora do evento, e em cada estande que eu chegava, ela ia me apresentando e ia falando: não, ela vai escolher tudo que ela comprou, né? A feira que vai se responsabilizar, a feira que vai te pagar, fique tranquila, chegará tudo nas mãos de vocês, o pagamento. E os donos dos estandes que iam repondo a minha mercadoria, e eu ia escolhendo tudo de novo, igualzinho. Eu fui vivendo como se fosse um sonho, sabe? Inacreditável. E as pessoas olhavam para mim e perguntavam se eu era cristã. Falavam: você tem muito Deus na sua vida, porque eu nunca vi isso aqui para ninguém. Pelo valor que foi roubado, pelo local que foi roubado, porque não foi roubado dentro da feira, foi roubado na rua, no lado de fora. 500 metros aproximadamente. Mas eu falei: eu sirvo a um Deus que ele faz coisas sobrenaturais. E é assim que eu creio que ele pode agir nesse momento. Pode aí as notícias estarem sendo contrárias. A gente vê aí negatividade, a gente vê notícias tristes, notícias que nos apavoram. Hoje mesmo uma pessoa me contou que uma senhora faleceu
de problema no coração, de tanto, ela já não estava muito bem, ela já apresentava um quadro, porém ela ficou vendo tantas notícias ruins, né, que o coronavírus só iria piorando, que o coronavírus estava matando mais idosos e tudo mais, que aquilo foi mexendo tanto com o emocional dela, que ela morreu do coração. E infelizmente, se a gente deixar o medo tomar conta da gente, vão ter muitas pessoas doentes. Mas a gente serve a um Deus que Ele pode mudar isso. Ele pode mudar isso de hoje para amanhã. Então é desse Deus que eu vim aqui falar para vocês. Eu não vim aqui, como eu falei, fazer pregação. Mas eu vim falar de um amor, de um Deus que pode todas as coisas. Eu estou falando aqui do coronavírus, que é a situação atual em que nós estamos vivendo. Mas talvez você tenha aí na sua casa um problema antigo. Um problema que já tem atormentado seu coração há dias, há anos. Um problema que homem não pode resolver, que medicina não pode resolver. Talvez você esteja com o seu casamento abalado. Eu não sei quem está me assistindo, mas talvez seja isso o seu problema. E durante essa situação do coronavírus, você tenha que ter colocado esse problema no bolso. Porque você vai pensar, nossa, o que é o meu casamento diante de pessoas morrendo, diante de toda a crise econômica instalada? Mas eu digo para você também, o seu problema que você pensa que está aí guardado no cantinho, Deus está vendo. Por mais que pareça que Deus está dormindo, que Deus não está olhando para o seu problema, Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu problema, Ele conhece o seu, Ele visita a tua casa. Ele conhece você desde a hora que você acorda, ainda que você tenha um problema, e não conte para ninguém, porque talvez o seu problema seja de um tamanho que você tenha até constrangimento em contar para alguém. Você não tenha coragem de contar para uma pessoa o que você está passando. Talvez você tenha vergonha de contar para alguém o seu sentimento, o que você quer. Talvez você tenha um sonho e esse sonho seja ousado demais para você contar para alguém. Mas Deus sabe, Deus conhece. E na hora certa Ele vai te dar. Não pense que porque se instaurou essa situação de pânico, de medo do coronavírus, que Deus esqueceu do seu outro problema. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Para Deus não existe essa de probleminha, problemão. Não tem essa de filho predileto. Tem sim, Ele tem intimidade com aqueles que o adoram, que buscam, né, Ele em verdade. Eu não estou aqui para falar de religião especificamente, eu não estou aqui para dizer que eu, sendo evangélica, sou melhor do que você que ainda não conhece a palavra de Deus. Mas eu estou aqui sendo usada pela misericórdia de Deus, porque eu sei que Ele, talvez eu não seja nem merecedora, né, do que Ele tem feito na minha vida. Mas talvez através dessa palavra você pode, aí da sua casa, ter intimidade com Deus. Você pode, daí da sua casa, saber que Ele vai ao teu encontro, que Ele te espera. Talvez você esteja desviado da casa do Pai. Talvez você é aquele filho que está com o coração ardendo para voltar para a casa do Pai e não tem nem coragem de voltar. Mas olha que engraçado, né? Nesses tempos que a gente não tem podido estar com o nosso culto aberto, eu tenho notado que existe um grande número de pessoas sedentas pela palavra de Deus e doidas para voltar para casa. Pessoas que anseiam por um culto, que anseiam por estar na casa de novo. Então, quando tudo isso passar, deixa a sua vergonha de lado. Você que quer ter um encontro de verdade com Deus, procure o Senhor, né? Vá até a casa do Pai, o Pai te espera. Às vezes você precisa assim, você pensa, né? Eu tenho que me consertar primeiro, eu tenho que estar com a vida perfeita para poder seguir os caminhos do Senhor. Eu vim para os caminhos do Senhor cheia de imperfeição e continuo.
Eu busco melhorar a cada dia, aos pouquinhos, e Deus tem sido misericordioso, mas ninguém vai pronto ao encontro dele. Mas quando a gente tem um encontro de frente com Ele, é Ele que muda tudo, é Ele que transforma tudo, é Ele que transforma a tua casa, é Ele que transforma a tua família, é Ele que muda a sua história, é Ele quem pode fazer de um casamento que as pessoas pensam que está derrotado, fazer aquele casamento feliz, aquele casamento tipo casamento de rede social, né? Que é aquele casamento bonito que todo mundo quer ter. Talvez o seu filho esteja afastado da casa do pai e você quer que ele volte. Jesus também pode. Jesus também pode, porque a gente não confia em qualquer Deus, a gente não confia em carro, a gente não confia em cavalos, a gente não confia na riqueza do homem. Como eu comecei falando, né? De que adianta num tempo como esse a gente ter tudo? O que a gente tem que ter é a presença de Deus na nossa vida, porque pode se afastar tudo da gente, pode estar tudo se perdendo, mas se a gente tem Deus, a gente ainda tem esperança. E eu pergunto para você nessa noite, quem é você sem o seu emprego? Quem é você sem o seu esposo? Quem é você sem os seus filhos? Quem é você sem o seu cargo? Quem é você sem a sua casa? Quem é você quando tudo se vai? E eu posso te dizer que se você, ainda que tenha perdido tudo, deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus, como fez esse centurião, você tem tudo. Você pode até pensar que algumas coisas estão se perdendo, mas ele não perdeu o controle de nada. Então, se você, ainda que tenha perdido algumas coisas, você tem o Senhor, você tem tudo. E ele pode restaurar tudo, ele pode trazer tudo de volta. E eu acredito que quando esse surto passar, eu posso estar sendo audaciosa, mas eu acredito que a gente, além de viver o avivamento que a igreja está esperando, nós viveremos de coisa sobrenatural. Sabe por quê? A nossa fé foi aumentada. Seja sincero comigo. Antes dessa pandemia, você fazia culto diário na sua casa? Eu acredito que não. A nossa vida era tão corrida, né, antes. Mas agora é tempo de criar intimidade com Deus. Deus tem trazido a gente para perto para nos dar intimidade. Intimidade para a gente passar por essa crise toda, sair mais forte e saber lutar as batalhas da vida da maneira certa. Quem é empresário, por exemplo, nunca viu uma situação dessa, está sendo difícil, está. Mas eu tenho certeza que ele está sendo um estrategista nessa hora. E passando isso tudo, a empresa dele vai alavancar. Porque ele passou por um momento difícil. Não é um momento fácil que torna a gente vencedor, não. É um momento difícil. Se tudo for fácil, nosso caráter, as nossas atitudes, elas não serão moldadas. Mas quando a gente está diante da dificuldade, aí sim Deus está nos moldando. Nós somos vaso na mão dele. Existe aquela passagem também do vaso da mão do olheiro, né? Que a gente vê que quanto mais o vaso ele é amassado, ele vai tomando forma ali, mais Deus vai amassando a gente fica aquele vaso perfeito. Perfeito não do nosso jeito, perfeito do jeito que Deus quer. Então é essa palavra que eu quero deixar nessa noite, que você tenha confiança que vem do alto. E se eu puder deixar um conselho para você, não se apegue às notícias ruins, não. Eu tenho visto um tempo que parece que as pessoas estão mais satisfeitas. Eu fico triste em falar isso, mas é a realidade. A impressão que eu tenho é que as pessoas ficam mais felizes compartilhando que o número de mortos está aumentando do que a cura está chegando. Que tempo é esse? É um tempo que a gente vê indireta até entre igrejas, e Deus não nos criou para isso.
Deus nos fez para ser sal na terra, para fazer a diferença, para trazer boas novas, como a minha pastora falou ontem. A gente tem que ser boca de Deus aqui na terra. Quando alguém começar a falar com você que não vai dar certo, que o coronavírus está aumentando, que o número de pessoas está aumentando, seja profeta para dizer que Deus tem poder para estabilizar isso, para voltar tudo ao normal. Seja a boca de Deus para dizer que as empresas não vão fechar, que as pessoas não vão perder o seu emprego. Seja profeta para dizer que as empresas elas vão conseguir passar por isso sem reduzir salários. Que o governo, ao invés de criticar, olhe para que o governo seja estabelecido da maneira correta. Para que Deus dê sabedoria para eles governarem da maneira certa. Aparentemente nós estamos nas mãos dele, né? Eu, por exemplo, eu trabalho num setor que eu preciso pesquisar essas coisas, tem até para ver as estratégias que a gente vai tomar. Então eu tenho passado essa semana pesquisando muito, lendo muito. E uma hora fala que vai abrir o meu ramo, por exemplo, o ramo que eu trabalho. Outra hora fala que vai fechar, uma hora é tal prazo, outra hora que não pode. A gente não sabe a quem obedecer. O que eu mais li essa semana foi decreto. Mas eu creio que o meu decreto, o decreto que eu acredito de verdade, ele vai vir do alto. Ele não vai vir de mais lugar nenhum. Ele quem vai conduzir essa nação. Em quem você tem crido, igreja do céu? Você tem crido nas notícias ruins que a mídia tem propagado? Você tem crido, talvez, na falta de sabedoria dos governantes? Porque, como eu falei, eles não são perfeitos, eles são humanos como nós. E como é difícil uma tomada de decisão, não é mesmo? Mas você, boca de Deus, você é profeta para você chegar na sua casa e falar: aqui não vai ter fome, aqui vai sobrar alimento para eu emprestar para quem estiver precisando. Na minha igreja mesmo, ela tem um projeto de abençoar famílias. Se você tiver com alimentos sobrando na sua casa, quiser nos abençoar, nossa igreja está aberta para isso. A gente tem abençoado pessoas e precisamos abençoar mais pessoas. Então eu te convido para ser boca de Deus. Eu vou colocar um louvor agora para a gente ouvir antes da gente finalizar essa live. Que você medite nesse louvor, que você seja tocado pelo Espírito Santo, né? E que esse louvor faça diferença. Quero pedir para você também que gostou dessa live. É a minha primeira live. Confesso que eu estava muito nervosa, porque é a primeira vez. E toda vez que eu tenho que falar da palavra de Deus, eu sinto temor e tremor. Para mim, a parte mais difícil é essa. Porque não adianta a gente saber muito ou saber pouco, né? A gente tem que ter reverência à palavra e deixar Deus conduzir a gente, deixar Deus usar. Porque Deus sabe a palavra que cada um precisa, né? Então o que eu mais peço a Deus é que não seja a palavra da minha boca, da diaconisa Josiane, mas sim o que Deus quer falar com o povo. Então se você gostou dessa live, compartilha, marca seus amigos aí embaixo, porque ela vai ficar disponível por um tempo. E eu já quero agradecer a vocês por terem me acompanhado. A gente está aqui com 31 pessoas, né, nos assistindo nesse momento. Então que Deus abençoe a casa de vocês, abençoe a vida de vocês. Vou colocar esse louvor que vocês possam meditar. Minha salvação a ti me renderei. Se ao teu lado estou. Agora vou aproveitar para mandar um beijo pro pessoal que está me assistindo enquanto esse louvor tá tocando, né? Minha amiga do trabalho, Eliette, um beijo para você. Semana que vem a gente tá junta, se Deus quiser, né?
uma grande amiga, Dani da Kadosh, tá a galera toda aí. Vocês estão ouvindo a música? Porque pra mim tá um pouco baixo aqui e eu não tô conseguindo aumentar não. Que a nossa confiança seja depositada nele. Oi, pastora, minha amada pastora ali. Ela quem me deu essa oportunidade, quem me encorajou. Minha salvação em ti me renderei. Preste atenção nessa parte agora. Em tuas mãos eu nada temerei. Ana Paula, minha prima ali, um beijo também, prima. Eu não sou boa pra cantar, né? Por isso que eu coloquei aqui. Mas na Kadosh tem um monte de voz aí cheia da unção, cada voz linda. E pra fechar, né? A gente não pode fechar de maneira diferente. Eu quero orar com você nessa hora. Você aí do seu lugar, fecha seus olhos, se liga no trono do céu, né? Convide a sua família, talvez você esteja assistindo no seu quarto, mas tem a sua família lá na sala, chama o pessoal para orar também. Aproveita essa oportunidade. A Dani mandando eu cantar, e eu vou espantar o pessoal. Já tá difícil para falar, ainda quer que eu cante, olha, só Jesus. Mas eu convoco a Ruth, a Lili, a diaconisa Lilian, vamos botar essa voz, Simone, Lili Murta. Então vamos orar nessa hora, né, igreja? Pra gente encerrar, que a gente precisa clamar pela nação, né? Buscar revestimento do alto nessa hora. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Deus, por essa oportunidade de falar um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Eu sei que eu não sou merecedora, mas o Senhor tem sido bom na minha vida, Senhor. E eu quero agradecer, Deus, pela vida de cada pessoa que entrou nessa live, Senhor. Que o Senhor venha cuidar da vida de cada um, Senhor. Entre na vida de cada um, Senhor. Cura as feridas, Pai. Talvez as pessoas que estejam aqui me acompanhando estão com seus corações aflitos, Deus. Estão sem saber o que será de amanhã. Estão sem saber como pagarão as contas no mês que vem. Mas eu quero decretar, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor, que essas pessoas vão poder sim, Pai. Eu não sei de onde o Senhor vai mandar provisão, Deus, mas eu sei que a provisão vai chegar, Pai. Vai chegar maná na casa dessas pessoas de onde a gente menos espera, Pai. Eu peço também um revestimento espiritual, Pai, na vida de cada um, Senhor. Venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Toque em cada vida, Senhor. Toca, Senhor, nos lares nessa hora, Senhor. Cuida de todos eles, Pai. Que nenhum mal venha sobre a casa deles, Pai. E que, Senhor, essa onda de coronavírus vá embora logo, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai usar, quais serão os meios, Senhor.
mas eu confio na tua palavra, Senhor. Eu confio no teu decreto, Deus. Eu confio que virá a cura de maneira sobrenatural para que seu nome seja glorificado, Senhor. E que as pessoas possam ver que só o Senhor é Deus. E que todos possamos entender, Pai, não que foi o Senhor que criou isso, mas que isso foi permissão de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido na terra, Senhor. Porque eu acredito, Pai, que nada é por acaso, tudo é na sua permissão. O Senhor sabe o propósito de cada coisa, Senhor. Então eu te peço, dê conforto, leva refrigério, Pai, para cada família nessa noite, Senhor. Cuida da saúde dos mais debilitados, Senhor. Cuida de todos, das crianças, dos idosos, dos adultos, Senhor. Não deixe ninguém de fora. Venha com a tua proteção, Pai. Por tudo isso eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então a gente está encerrado aqui com a nossa live. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Amanhã provavelmente terá outra live nesse mesmo horário. Eu não sei ainda quem vai ser, porque tem sido um irmão da igreja a cada dia, mas eu sei que o Senhor já preparou. Alguns já foram convocados, mas estão com vergonha ainda. Mas eu sei que vai ser bênção também amanhã. E quando tudo isso passar, se você quiser visitar a nossa igreja, a gente fica aqui na Estrada do Cachito, número 10. Venha receber a palavra de conforto também. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, sabe que o Pai te espera. E Ele não está interessado no que você fez durante esse tempo que você está afastado. Ele está interessado na novidade de vida que Ele tem para você. Ele quer marcar uma nova história para você. Ele não se preocupa com o passado. Ele quer selar uma aliança com você hoje e começar daqui para frente. Então você fique ligado, né? Receba mais de Deus aí na sua casa, continue buscando, continue adorando, que é tempo da gente ter intimidade com Deus. E obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Boa noite, um beijo e tá encerrada a nossa live. Até mais.